No ano de 1901, mergulhadores de esponjas exploravam as águas profundas próximas à pequena ilha grega de Anticítera, localizada entre Creta e o continente. O mar estava agitado e a descida era arriscada. Eles esperavam encontrar esponjas valiosas, como sempre faziam. Mas o que descobriram mudaria a história para sempre. No fundo do mar, repousavam os restos de um antigo navio romano. Estátuas de bronze, cerâmicas e objetos preciosos estavam espalhados entre as rochas. Era um verdadeiro tesouro arqueológico. Entre aqueles destroços, porém, havia algo diferente. Um bloco de bronze corroído pelo tempo. À primeira vista, parecia apenas mais um pedaço de metal destruído pelo sal e pela pressão das águas profundas. Mas aquele objeto escondia um segredo impossível. Quando o artefato foi levado para Atenas e começou a ser examinado, os pesquisadores perceberam que não se tratava de uma simples peça decorativa. Dentro do bloco oxidado havia engrenagens, pequenas, precisamente cortadas, interligadas de maneira complexa. Era algo que não deveria existir. A datação revelou que o mecanismo havia sido construído por volta de 100 a.C., mais de 2.000 anos atrás. Naquela época, Roma dominava o Mediterrâneo. A eletricidade era inexistente. Relógios mecânicos ainda estavam há mais de 1.000 anos no futuro. E mesmo assim, alguém havia criado um dispositivo composto por dezenas de engrenagens de bronze, funcionando em perfeita harmonia. Durante décadas, o mecanismo permaneceu um enigma. Apenas no século XX, com o uso de raio-x e tomografias modernas, os cientistas puderam finalmente enxergar seu interior com clareza. O que encontraram foi surpreendente. A máquina de Anticítera era, na verdade, um computador analógico, um dispositivo capaz de calcular e prever eventos astronômicos complexos. Ela indicava as posições do Sol e da Lua no céu. Representava os ciclos lunares com precisão matemática. E mais impressionante ainda, era capaz de prever eclipses solares e lunares anos antes de acontecerem. Tudo isso através de engrenagens. O mecanismo possuía mostradores na parte frontal e traseira. Inscrições em grego antigo funcionavam como um guia de uso, quase como um manual técnico. Ao girar uma pequena manivela, as engrenagens se moviam de forma sincronizada, reproduzindo ciclos astronômicos complexos como o ciclo de Meton, com duração de 19 anos, e o ciclo de Saros, utilizado para prever eclipses. Era como se alguém tivesse transformado o movimento do cosmos em metal. Cada dente das engrenagens representava cálculos astronômicos extremamente sofisticados. Nada ali era decorativo, tudo tinha função. Isso exigia conhecimento profundo de matemática, astronomia e engenharia mecânica. Mas quem teria construído algo tão avançado? Alguns historiadores apontam para a Ilha de Rhodes, um centro intelectual importante no mundo helenístico. Ali, estudiosos desenvolviam teorias complexas sobre o movimento dos corpos celestes. Outros sugerem que o mecanismo pode ter sido influenciado pelas ideias de Arquimedes, o lendário matemático grego conhecido por suas invenções extraordinárias. Embora não haja provas definitivas, uma coisa é certa: a máquina de Anticítera não foi um acidente. Ela foi resultado de uma tradição científica avançada. E isso levanta uma questão inquietante. Se eles eram capazes de construir algo assim, o que mais eram capazes de fazer? O mais intrigante é que nenhum outro dispositivo com esse nível de complexidade foi encontrado do mesmo período. Nenhuma oficina cheia de engrenagens antigas, nenhum manual técnico detalhado, nenhuma sequência clara de evolução tecnológica. É como se essa tecnologia tivesse surgido e depois desaparecido. A história da humanidade nem sempre é uma linha reta de progresso. Civilizações florescem, atingem picos extraordinários de conhecimento e então colapsam. Guerras, incêndios, invasões, crises econômicas, bibliotecas queimam, mestres morrem, técnicas são esquecidas. Talvez a máquina de Anticítera seja apenas o que restou de um capítulo perdido da engenharia antiga. O próprio naufrágio pode ter sido o que salvou o mecanismo. Se aquele navio não tivesse afundado, talvez a máquina tivesse sido derretida, reutilizada, esquecida ou destruída ao longo dos séculos. Protegida pelas profundezas do Mediterrâneo, ela permaneceu escondida por quase 2.000 anos, esperando que a tecnologia moderna fosse capaz de finalmente compreendê-la. É um paradoxo fascinante.
Uma máquina antiga que só pôde ser entendida com a ajuda da ciência contemporânea. Hoje, réplicas funcionais da máquina de Anticítera demonstram seu impressionante nível de precisão. Ela não era apenas simbólica, funcionava de verdade. Era uma ferramenta prática, provavelmente usada para fins educacionais, científicos ou até mesmo para impressionar elites com o poder do conhecimento astronômico. Independentemente de sua finalidade exata, o impacto é inegável. Ela redefine o que entendemos sobre o mundo antigo. A máquina de Anticítera nos força a abandonar a ideia confortável de que o passado era simples e primitivo. Os antídotos não eram tecnologicamente limitados por falta de inteligência. Muitas vezes, eram limitados apenas pelas circunstâncias históricas. O conhecimento pode florescer e desaparecer. E se uma máquina tão complexa foi construída há mais de 2000 anos, é possível que outras invenções extraordinárias tenham sido perdidas no tempo. Talvez a história que conhecemos seja apenas uma fração do que realmente aconteceu. A máquina de Anticítera não é apenas um artefato arqueológico. Ela é uma mensagem. Uma prova de que o engenho humano sempre foi capaz de alcançar feitos impressionantes, mesmo em épocas que subestimamos. Ela nos lembra que o passado pode ser muito mais sofisticado do que imaginamos. E talvez a verdadeira pergunta não seja como eles conseguiram construir essa máquina. Talvez a pergunta seja outra: o que mais fomos capazes de criar? E esquecemos.